lá em 1 Coríntios 11, que a gente quer compartilhar um pouco sobre a importância, né, da ceia, entender a natureza desse momento, entender que há uma graça, né, de Deus a ser comunicada ao nosso coração. Quando nós falamos dos sacramentos da vida da igreja, o batismo e a ceia, o sacramento, porque muitas vezes quando você fala da palavra sacramento, a pessoa pensa num rito religioso, num ritual, numa prática religiosa. Mas não é esse o sentido de sacramento. Sacramento é aquela instituição, né, estabelecida por Cristo, aquilo que Cristo mesmo instituiu como prática na vida da igreja, em que o Espírito Santo de Deus toma dos elementos naturais e aplica conhecimento e revelação ao nosso coração. Então o momento do sacramento é aquele momento em que, associado à fé, associado ao conhecimento de Deus, aquela prática, ela tem o efeito pedagógico, né, e terapêutico de comunicar graça ao nosso coração. É uma forma de consolidar conhecimento, valores, discernimento e revelação. Então no momento do sacramento é o momento da gente produzir testemunho, produzir entendimento. Então algumas coisas que podem estar obscuras se esclarecem. Então é uma comunicação de graça. A palavra de Deus diz que a graça de Deus se revelou salvadora, educando-nos a viver. Então o processo da salvação para a vida, não o processo apenas da salvação para a eternidade, mas aquilo que a salvação produz em nós para o cotidiano, para os relacionamentos, para os desafios que nós temos na vida, esse é um processo de educação. É por isso que a palavra de Deus diz: nós nunca vamos experimentar a vontade de Deus na sua plenitude, a não ser que nós sejamos o quê? Reeducados no nosso entendimento. Então fé é conhecimento de Deus. Fé é a condição de conhecer a Deus na medida em que o nosso entendimento vai sendo transformado pelas virtudes de Deus que se revelam a nós. Então nós vamos conhecendo a Deus, isso fundamenta em nós uma nova maneira de viver, um novo entendimento. Então o sacramento, ele tem esse efeito pedagógico e terapêutico de nos salvar, no sentido de produzir em nós o quê? Entendimento, clareza, substância espiritual de conhecimento de Deus. Então não é um rito, mas para isso ser assim, é preciso que isso seja associado de quê? De fé. E quando a gente está falando de comunicar virtude, nós não estamos falando da massa do pão, né? Nós não acreditamos, por exemplo, na transubstanciação, ou seja, o sacramento não tem valor porque Cristo vai incorporar nesse pedaço de pão e eu vou estar literalmente comendo um pedaço de Cristo. Até porque nós vamos entender aqui que o sentido da ceia é outro, né? Muito além do que apenas comer. Então isso aqui é um pedaço de pão, de farinha, né? E aqui também é vinho ou suco de uva, não sei nem o que foi, é suco de uva, né? Então, mas também não tem problema também se for vinho de vez em quando, né? Então assim, desde que seja bom. Uma vez me perguntaram: pode tomar vinho? Eu falei: desde que seja bom. Então é uma bebida que simboliza, vamos ver a significância disso, né? Então não é o elemento material, mas é o momento, a prática, os elementos que estão ali simbolizando, que estão trazendo a nós o quê? Entendimento, clareza, mudando o nosso entendimento. E vamos ver então o que Paulo diz a respeito disso. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17. Entretanto, nisso que vou lhes dizer, não vos elogio, pois as reuniões de vocês andam fazendo mais mal do que bem. Olha, deixa eu ver essas amados, com a introdução dessa a gente tem que ficar pianinho, certo? Porque Paulo está dizendo, as reuniões, ele está falando para a igreja, ele não está falando de uma reunião, de um clube rotárico, né? De uma maçonaria, não está falando de uma entidade de serviço, não está falando de uma confraria, de um grupo de amigos, não, ele está falando de quem? Da igreja. Igreja.
Ele está escrevendo a irmãos, igreja. E ele está dizendo à igreja, as reuniões da igreja, o ajuntamento da igreja, anda produzindo mais mal do que bem. Você já imaginou isso? A gente como igreja, no afã de se reunir, correndo riscos de estar produzindo mais mal no entendimento das pessoas do que bem. E ele está falando que isso é um risco na nossa vida. E isso pode estar exatamente acontecendo conosco. E nós vamos ver aqui hoje, na medida em que nós meditamos no sentido da ceia, nós vamos ver por que muitas reuniões da igreja estão produzindo mais mal na vida das pessoas do que bem. Porque estão ensinando equívocos, estão distorcendo, obscurecendo o entendimento, em vez de produzir revelação. Por que essas reuniões estão produzindo mais mal do que bem? Em primeiro lugar, porque quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Então, em primeiro lugar, é que é uma reunião onde não há um espírito comum. Muitas vezes, amados, a igreja está se reunindo porque há interesses comuns, mas não porque há uma consciência comum. Presta atenção que isso é sério. Porque muitas vezes o que está motivando a nossa reunião não é a consciência do outro, mas é o nosso senso de oportunidade e vantagem. Então eu quero a reunião porque eu penso que ali eu vou oferir, eu vou alcançar, eu vou obter algum tipo de benefício ou vantagem. Então nós podemos ter interesses comuns, mas não ter um espírito comum, porque não temos consciência comum, não temos consciência um do outro. Eu até tenho dito para alguns irmãos que muitas vezes a igreja está se tornando aquela reunião, né, onde nós, por conta do culto, toleramos o irmão. Então o culto é bom, é do fogo, é do poder, as coisas estão acontecendo, milagre. Então, fazer o quê? Eu tolero o irmão. Não era nem bem o irmão com quem eu queria estar, mas fazer o quê? O ambiente me favorece, me promove. Não, mas igreja não é um lugar onde, por conta do culto, a gente tolera o irmão. Igreja é um lugar que, por conta do irmão, a gente tolera o culto. Seja o culto que for, eu não estou ali por conta do culto, eu estou ali por conta de quem? Do irmão. Então qual é a motivação? É a nossa consciência de pessoa, a nossa consciência de corpo. Então ele está dizendo, um dos motivos é porque há divisões. E em havendo divisões, ele vai explicar então o que acontece. E ele diz, e as divisões não seriam o maior problema, porque ele diz assim, pois é até necessário que haja divergências. Então esse não seria o maior problema. As divergências não são problema, porque elas acontecem para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Sabe o que Paulo está dizendo? As divergências existem para serem superadas. Glória a Deus, amor. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Quem anda com a gente, ele sabe que toda vez que acontece um problema, que o irmão vem se desculpar, fala, não, isso foi só para valorizar a nossa amizade. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Então, às vezes, um lapso, um equívoco, uma atrapalhada, isso é para valorizar a amizade. Uma chatice, um aborrecimento, um desacordo. Isso só faz valorizar o quê? O relacionamento, se nós conseguimos superar isso. Então, Paulo diz, as divergências são salutares. Se elas são o quê? Superadas. Porque a superação das divergências revela os escolhidos. A maturidade da igreja. Então isso não seria o maior problema. Mas o que anda acontecendo? No momento em que há divisões, no momento em que não há consciência comum, no momento em que a única consciência que nós temos é do benefício e da vantagem, em que muitas vezes a reunião está sendo promovida, né, pelo desejo, pelo interesse e não pela consciência comum, ele diz, então o que acontece? Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. E por que não é?